Às vezes eles gritam mandando a gente voltar para o nosso país. Sou uma pastora ligando da Filadélfia e quero ler o Alcorão. Depois de ler ou saber sobre essa passagem, agora estou ainda mais interessada em ler o Alcorão. Ele realmente refletiu sobre essa afirmação. A vida é imprevisível durante a turbulência. Ele fez a shahada. Essa foi a única vez na minha vida em que agradeci a turbulência. Depois do Islã, a fé mais monoteísta é a fé judaica. Por conhecer alguns versículos da Bíblia, consegui me conectar com ela. Há uma passagem na Bíblia que está me fazendo repensar a Bíblia e o cristianismo. Meu Deus, tudo bem. Significa meu Deus. É só adicionar o NGHI como um RI, tudo RI. Então, uma técnica simples que eu tenho é a técnica ABCD, tudo bem? Que os muçulmanos têm permissão para comer a carne abatida pelos judeus e cristãos. Em nome de Deus, o misericordioso, o compassivo. Certo, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi min al-mabab. Sejam bem-vindos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Houston sempre é especial para mim. Não só por causa de todos vocês. Também no contexto do Dawah, o meu primeiro treinamento de Dawah fora de Chicago foi em Houston. Como estudante, eu vim dirigindo para cá com meus colegas em 1999. Alguém aqui se lembra disso? Não, ninguém. Tudo bem. Por isso sempre foi especial para mim. Dirigindo por mais de 17 horas, né? Todo o nosso pessoal, sabe, o IGM e os estudantes vindo para cá. Quantos de vocês, irmãs ou irmãos, fazem parte do IGM? Só levantem a mão. Ok, só alguns, né? Eu também fiz parte do IGM na minha época de IUM. Alhamdulillah. Então, aqui está uma ligação muito importante que chegou à linha de Dawah Gain Peace ICNA. Até agora, nós recebemos 100 mil ligações de não muçulmanos. E geralmente eles têm algumas perguntas. E às vezes eles têm alguns argumentos. E às vezes eles gritam com a gente dizendo para voltarmos para casa, o que é aproximadamente, eu diria, de 3% a 5%, dependendo da geopolítica. Então essa ligação veio no último Ramadã e essa pessoa disse: meu nome é José. Posso receber um exemplar gratuito do Alcorão? Então nós temos um serviço em nome do Ganhe a Paz pelo Islã ICNA, onde qualquer pessoa pode nos ligar e solicitar um Alcorão gratuito. Então, obviamente, nós enviamos uma tradução, em inglês ou espanhol. Temos ainda um livro de Sira e outros itens. Então, anotei o nome e o endereço dessa pessoa. E antes de desligar o telefone, eu fiz uma pergunta para ele, sabe? Irmão José, você nos ligou. Por favor, me diga qual foi o seu interesse em ler o Alcorão. Quero dizer, o que foi que despertou em você a vontade de nos ligar? Então, essa foi a resposta dele. Por favor, ouça isso. Ele disse: na verdade, eu sou um pastor. Eu sou um pastor ligando da Filadélfia. E eu quero ler o Alcorão porque alguém me disse que há uma passagem no Alcorão. E então, depois de ler ou saber sobre essa passagem, agora estou mais interessada em ler o Alcorão. E então ele disse que, como pastor, há uma passagem na Bíblia que está me fazendo repensar a Bíblia e o cristianismo. Aqui vai minha pergunta do quiz. Como as irmãs estão à minha direita, a questão é para vocês primeiro, depois passo para os irmãos, inshallah. Certo, me diga um milagre do Alcorão que foi o primeiro milagre realizado por Isa, alaihi salam, o profeta Jesus, que a paz esteja com ele. Espera, pode falar sim. Ele falou quando era um bebê. Então, ele falou quando era um bebê. Na Surata Maryam, a partir do versículo 30, fala sobre isso. Certo, então aqui vai a pergunta apenas para os irmãos. Certo, me diga um milagre da Bíblia que foi o primeiro milagre realizado por Jesus, que a paz esteja com ele. O que você diria? Pode ser o mesmo milagre, aliás. Pode ser diferente. Aí está. Ele transformou água em vinho. Então, a história é assim. Há 2000 anos houve um casamento. Isso não está no Alcorão, aliás.
Havia um casamento acontecendo há 2000 anos, e Isa, que a paz esteja com ele, também foi convidado. Então ele veio com sua mãe e com seus companheiros. Ele chegou ao casamento e viu que as pessoas estavam muito tristes. Ele fez a seguinte pergunta: Ok, por que vocês estão todos tristes? Isso é um casamento. Vocês deveriam estar felizes, deveriam estar aproveitando. Então eles disseram: Sabe, mestre, nós bebemos todo o vinho, não tem mais vinho para nós, certo? Então, nesse momento, Jesus transformou a água em vinho. E esse é o primeiro milagre de acordo com a Bíblia. Então o pastor estava dizendo: Sabe como é que essa fé parece ser? Sabe, incompleta, não certa? Porque isso incentiva as pessoas a beberem e a usarem drogas. Então ele está dizendo que uma passagem da Bíblia está fazendo com que ele se afaste do cristianismo. E então há uma passagem no Alcorão que está fazendo com que ele se aproxime do Islã. Então ele disse que essa passagem é... Então ele me fez a pergunta: Sabe, Sabil Ahmed, existe uma passagem no Alcorão que proíbe a bebida e os intoxicantes? Eu disse sim. Isso está na Surata Maidah, Surata 5, Ayah 90. Então a tradução é assim, certo? Os entorpecentes e os jogos de azar são obras de Shaitã. Fiquem longe deles, para que vocês possam ter sucesso. Surata 5, versículo 90. Então ele disse: Sabe de uma coisa? Isso faz sentido. Olhe para todos os males que isso causa a uma pessoa, a família e a sociedade quando as pessoas bebem e usam drogas. E o jogo também, aliás. Ele disse: Sim, do ponto de vista médico, posso dizer. Veja todos os tipos de câncer e como isso afeta psicologicamente as pessoas. Financeiramente, como isso afeta as pessoas. Sabe, há 45 mil acidentes causados por motoristas bêbados todos os anos nos Estados Unidos. Veja todas as mortes, feridos, o sistema de saúde e financeiro. Olhe para todos os homicídios e suicídios. E olhe para todas as agressões. Olhe para todas as, você sabe, armas que são usadas. 1 milhão de pessoas morreram nos últimos 25 anos por violência armada. E o álcool está envolvido em muitos deles. Ele disse: Sim, faz sentido que a sociedade se torne 100% sóbria e veja o benefício que isso trará. Então enviamos a ele uma cópia do Alcorão. Vamos esperar e orar para que Allah lhe dê a hidayah, sabe, pessoas de elite como ele. Então a lição é essa. Cada versículo do Alcorão é um milagre. Cada um deles pode transformar uma pessoa e uma sociedade. Nós não estamos sentados apenas sobre ouro, diamantes e metais preciosos. Estamos sentados sobre algo que não tem preço, o Alcorão. E a boa notícia é essa. Quando as pessoas descobrem que o Alcorão, a orientação, pode se conectar com elas, elas estão dispostas a aprender e, inshallah, você sabe, abraçar a fé. Então me disseram que 7 partidas seriam jogadas em Houston. 5 delas seriam na primeira rodada ou nos primeiros, você sabe, jogos iniciais de grupo. Depois seriam disputadas a segunda rodada, a de 32, depois a terceira rodada e depois as finais. Mas em qual cidade será? Ninguém sabe. Nova Jersey, né? Nova Jersey. Espero que muitos ônibus possam ir daqui pelo Sultão até Nova Jersey. Então, nosso treinamento de Dawah não se limita apenas aos jogos da FIFA. Dawah é para a vida. Dawah é para a humanidade até o fim dos tempos. Então, eu personalizaria alguns dos meus conceitos para a FIFA, mas a maioria seria geral. Então, podemos usá-lo a qualquer momento com nossos vizinhos, com nossos colegas, com nossos amigos, com qualquer outra pessoa por aí. Sabe, muitas vezes ficamos sobrecarregadas quando falamos sobre Dawah. Então, o que você vê ali em cima é uma senhora que estava sentada ao meu lado. E ela tem folhetos islâmicos que eu dei para ela. Então, eu estava no assento do meio e ela estava sentada no assento da janela. E ela vem de um contexto judaico conservador. Então, eu quebrei o gelo com ela, comecei a conversar sobre o Islã, mencionando as profecias na Torá, na Bíblia deles, sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, a tal ponto que ela ficou animada para ler. Eu tinha alguns folhetos islâmicos comigo que eu dei para ela.
Agora, se o convite ao Islã pode ser feito no avião ou em qualquer lugar, também pode ser feito com nossos vizinhos. Isso pode ser feito facilmente com qualquer contato não muçulmano que tivermos. Então, uma técnica simples que eu tenho é a técnica ABCD, tudo bem? Que eu sempre uso. Ok, quantos de vocês têm, tipo, viajam de avião talvez uma vez por ano, seja nacional ou internacional, a maioria de vocês, certo? Muitos de vocês. Então, já que nosso imã levantou a mão, qual é o seu assento favorito? O da janela ou o do corredor? Você gosta do corredor? As pessoas gostam do assento da janela. Se você me perguntar, ok, irmão Sabel Ahmed, qual é o seu assento favorito? Eu diria o assento do meio, porque, sabe, sinceramente, não deveríamos desprezar o assento do meio. Sim, não é o mais confortável, principalmente para as mulheres, certo? Mas gosto do assento do meio porque dá para convidar as duas pessoas ao Islã. Vamos lá, sabe, quero dizer, aproveite ao máximo. Eu estava no assento do meio e o homem ao meu lado no corredor dormia de fones de ouvido. Tudo bem, então a moça estava acordada. E eu comecei a conversa. Então, a técnica ABCD, como você vê ali em cima, é assim. Então, o A significa que você atrai uma pessoa, obviamente, dentro da conduta islâmica. Então, na minha última viagem, eu fui para onde mesmo? Toronto, certo? 2 semanas atrás, estive em Toronto. Mashallah, tivemos eventos de portas abertas na mesquita e treinamentos de convite ao Islã e para jovens. Eu estava sentada no meu assento favorito, o do meio. E eu liguei rapidinho para minha esposa, dizendo que, sabe, eu já embarquei, ore por mim. Inshallah, a viagem vai ser bem sucedida. Aí, rapidamente, você guarda o seu celular. Não fique no telefone porque você quer ter o máximo de interações possível com as pessoas. Então, enquanto eu observava, você observa as pessoas, certo? Você observa se alguém precisa de ajuda, pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças. Então, enquanto eu observava, tinha uma senhora sentada ao meu lado, aliás. Ela estava andando com uma bengala e precisava de ajuda para colocar a bolsa lá em cima. Alhamdulillah, eu consegui ajudar. E a bengala ela também colocou no compartimento de bagagem. Então, A é para atrair com algo que você diz, algo que você faz, algo que você veste às vezes, certo? Como o hijab para as irmãs. Então, enquanto ela estava sentada, ela já estava conectada comigo, certo? O vínculo já estava criado, ela estava confiando em mim. Se eu dissesse algo, ela estaria disposta a ouvir. Então, ela me fez a pergunta. Na verdade, eu fiz a pergunta para ela. Então, você é de Toronto ou de Chicago? Porque o voo era para Toronto. Ela disse que era de Toronto. Ela me fez a pergunta. Não que eu me importe, mas eu queria que ela perguntasse de volta. Eu disse, não, sou de Chicago e estou indo para Toronto. Aí ela falou, então você está em uma viagem de negócios. Respondi, sim, estou indo para um compromisso. Ok. Oh. Então ela disse, então que tipo de negócio você faz lá? Eu mencionei para ela, estou indo lá para um treinamento espiritual. Eu não disse Islã, aliás, certo? Porque quando você faz o Dawah, você deixa as pessoas curiosas. Quando alguém fica curioso, continuará te fazendo perguntas. Então, uma das técnicas é dar só o suficiente, despertar a curiosidade e continuar aumentando essa curiosidade para que elas continuem interagindo com você. Tudo bem, então eu disse, sim, é uma viagem espiritual. Ela perguntou, que tipo de viagem espiritual? Eu já esperava essa pergunta. Eu disse, é com pessoas de diferentes religiões, porque era um evento de portas abertas. Então, pessoas de diferentes religiões estavam vindo. Eu disse, sério? Isso parece interessante. Então, eu mencionei que sou uma palestrante convidada em uma mesquita em Toronto e vou fazer uma apresentação sobre como nós, como humanidade, podemos viver juntos com a orientação de Deus. Então, continue aumentando o interesse, tá bom? Continue aumentando o interesse e a curiosidade. Então, ela já estava conectada comigo. Então, o A aconteceu, certo? O B significa que você constrói o relacionamento e constrói as pontes.
Isso significa que você se envolve mais perguntando sobre, sabe, talvez o voo, talvez o tempo, talvez a geopolítica, talvez apenas perguntas bem gerais. Porque uma vez que o gelo é quebrado, agora você pode conversar sobre tantos outros assuntos. Como ela era de Toronto, perguntei: como é a neve lá? Vai nevar quando você for? Quando a gente chegar? Ela respondeu: não, não nessa época. Então B é para criar conexão, quebrar o gelo, construir pontes. Agora C é bem importante. C significa pontos em comum. Ela sabia que eu sou muçulmana. Ela mencionou que é da fé judaica. Agora, C significa as coisas em comum. Então, quem pode me dizer talvez 3 coisas em comum entre o Islã e o judaísmo, levantando a mão? Sim, irmão. O monoteísmo é bastante importante, monoteísmo, certo? Porque depois do Islã, a fé mais monoteísta é a fé judaica. Sim. Como eu conheci alguns versículos da Bíblia, consegui me conectar com ela. Eu mencionei que as principais crenças, o principal conceito no Islã é a unicidade absoluta de Deus. Então eu mencionei que essa é exatamente a mesma crença principal na sua fé. Também é monoteísmo absoluto. Então eu citei algumas passagens do Alcorão e algumas da Bíblia. Ok, então C significa coisas em comum, certo? Ok, vamos encontrar mais 2 similaridades entre o Islã e o judaísmo. Sim. Kosher, sim, sim. Eles também têm o modo como abatem, recitando o nome do Criador, deixando o sangue sair e processando a carne. Eu mencionei, sabe, olhe para a similaridade. Eu disse para ela que os muçulmanos podem comer a carne abatida pelos judeus e cristãos. Eles não sabem disso. Judeus e outros não têm esse conhecimento, o que nos permite nos conectar com eles. Então está escrito no livro deles, o livro de Levítico, capítulo 7, versículo 3 em diante, que o abate correto, eles não comem carne de porco, nenhuma carne suína. Então eu mencionei para ela transformar isso em um ponto de dawá, que todo profeta comia carne kosher e halal. Então, do ponto de vista da saúde, é muito mais saudável. Você quer dizer, a comida kosher e halal, a comida zabihá, é muito mais fresca e tem um sabor melhor, certo? Conectando de novo. Certo, mais uma coisa em comum. Pode falar. Sim, sim. Então, o profeta Musa, certo? Como fazemos disso um ponto de dawa? Eu mencionei para ela que o maior profeta da Bíblia judaica é o profeta mais mencionado pelo nome em todo o Alcorão. Alguém sabe quantas vezes? 136 vezes. Sim. No Alcorão, ele é citado mais que qualquer profeta. Continue. Sim, até mesmo Ibrahim alayhi salam. Então, nas semelhanças, você também pode chegar a Ibrahim alayhi salam e ao filho sacrificado e a outros profetas. Então, mais um ponto de Dawá que eu mencionei para eles é esse, especialmente para o povo judeu. Eu disse para eles que tenho 2 filhos. Meu filho mais velho, que está no ensino médio, Ibrahim. O mais novo é Yusuf. Então, o ponto do Dawa é este: os muçulmanos amam até mesmo os profetas que são mencionados na Bíblia deles, a tal ponto que damos aos nossos filhos os nomes desses profetas. Então, como você transforma isso em um próximo ponto de Dawa? Existem mais muçulmanos com nomes de profetas judeus do que todos os judeus do mundo juntos. Pense sobre isso. Ok, se você colocar dessa forma, veja a conexão que vai surgir. Então, C significa pontos em comum. Quando você termina com A, B e C, eles já estão conectados com a gente. Então, agora D, o que você acha que D significa? Você tem as coisas em comum e você tem. Não, diferença não. Sim, a diferença é, além disso, se eles te fizerem a pergunta, agora vem o D de Dawa. Dawa. Certo. Então, a maneira como eu me conectei com ela, a forma como comecei a conversa, sabe, falando sobre o Islã, foi assim.
Você acredita que Deus é o Deus de toda a humanidade ou apenas do povo judeu? Ela não pode dizer que é só dos judeus, né? Ela tem que dizer que Deus é o Deus de toda a humanidade. Então, se Deus é o Deus de toda a humanidade, isso significa que faz sentido que Deus queira guiar toda a humanidade, não só o povo judeu. Ela tem que dizer sim de novo, ok. Então, eu mencionei que sim, muitos profetas vieram para as tribos judaicas e profetas vieram de fora das tribos judaicas. Se Deus é Deus de toda a humanidade, faz sentido. Olhe para isso, certo? É um processo lógico. Alhamdulillah. Então eu mencionei que muitos profetas também vieram de fora das tribos judaicas. E então o último profeta é o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Depois mencionei para ela algumas profecias do Antigo e do Novo Testamento. Por fim, destaquei esse ponto para ela. Sabe, irmã Janet, você concorda que existem tantos problemas sociais na nossa sociedade ao redor do mundo? Você concorda que, se Deus é um Deus de toda a humanidade e ele gostaria de ajudar e guiar a humanidade, não acha que deveria haver soluções para os problemas sociais que todos nós estamos enfrentando? Ela disse que sim. Então, se existem soluções, onde estão essas soluções? Onde está essa orientação? Ela disse: na nossa Bíblia temos soluções. Eu disse sim, mas essas soluções na Bíblia judaica, são apenas para o povo judeu. Elas não são para toda a humanidade. Onde está essa orientação para toda a humanidade? Eu disse: essa orientação foi dada pelo Criador através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, depois que ela já estava muito interessada, eu ofereci a ela os folhetos e um livro que eu tinha. Lições tão importantes. A lição, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, é esta: sempre carreguem com vocês, no carro, em casa, talvez nos seus escritórios, alguma literatura islâmica. Só para saber, irmãs, quem aqui sente que tem um folheto islâmico na bolsa agora? Alguém? Acho que temos alguns, certo? Se quiserem pegar, inshallah. Sim, temos. Ok, tudo bem. É um bom hábito. Você nunca sabe quando a oportunidade aparece, como essa aqui. Tudo bem. Alguma dúvida ou comentário? Vou tentar tornar isso o mais envolvente e interativo possível. E eu estava conversando com o irmão Sultan. Vamos também fazer algumas sessões simuladas aqui mesmo no palco. Irmãs, talvez do lado de vocês, se sentirem à vontade. E irmãos, vocês podem vir aqui. Vamos tentar fazer pelo menos 3. Tudo bem, pelo menos 3. Eu queria que fosse um programa de fim de semana ou um dia inteiro, mas é só um sólido de 2 horas. Vamos dar o nosso melhor, inshallah, e depois podemos ter mais programas de acompanhamento, inshallah. Algum comentário ou pergunta antes de seguirmos? Sim, irmã. Se você tiver seu programa, eu tenho uma pergunta. Não sei, posso perguntar depois. Se for rápido, posso responder, inshallah. Minha pergunta é: você pode responder depois sobre isso. Sabemos que Jesus, que a paz esteja com ele, não comia carne de porco. Sabemos por vários livros escritos. Sobre o vinho, há muito tipo dizem que ele costumava beber vinho. E, sabe, é por isso que isso é uma parte tão importante da nossa religião como na religião cristã. Então, Eu só queria esclarecer. na próxima vez teremos um microfone. Se quiser usar depois, fique à vontade. Vou repetir a pergunta. Então, a pergunta é verdade que, você sabe, as pessoas costumavam beber vinho e o profeta Jesus também bebia vinho? Na verdade, nem no Alcorão nem na Bíblia é mencionado que Isa alaihi salam bebeu vinho. Sim. Sim, eles tinham diferentes sharias e pode ser que não fosse totalmente proibido, mas não há nenhum registro de Isa alaihi salam bebendo vinho. Sim. Poderia ser não alcoólico também, certo? Mas novamente, antes que os versículos fossem revelados no Alcorão, na Surata Al-Baqará, ayah número 219, que fala sobre haver algum benefício, mas há mais malefício. Depois, na Surata An-Nisa, ayah número 43. Não venham para a oração quando estiverem nesse estado de embriaguez. E então a proibição total que veio na Surata 5 ayah número 90. Então, antes disso, era permitido. De qualquer forma que fosse permitido, era permitido, aliás.
Ei, antes da Sharia vir para proibir totalmente. Então, outras Sharias dadas a outros profetas, outros mensageiros, podiam ser diferentes. Pode ser possível, mas não há registro disso. E mesmo que seja possível, ainda pode não ser alcoólico ou não causar nenhum, prejuízo no pensamento e, nas ações. Todas essas possibilidades existem, mas não há registro escrito. Certo. Então, como eu quero tornar isso o mais prático possível nas nossas interações de Dawah, geralmente as pessoas não têm tipo meia hora. Quando você está conversando com seus vizinhos, se você está caminhando, ou está com seu colega no refeitório, ou com seus colegas de classe, ou na Copa do Mundo da FIFA, as pessoas podem não conseguir te dar meia hora. Às vezes nem chegam a 5 minutos, podem ter só 2 minutos ou até 30 segundos. Então, como podemos causar o maior impacto? Como ainda podemos compartilhar o Islã nesse curto período de tempo? Então, eu tenho uma técnica simples, certo? Eu tenho uma técnica simples. E nós vamos fazer algumas simulações com essa técnica, inshallah. Essa técnica simples é a técnica OMG High, certo? Então, todos os jovens aqui, o que significa OMG? Oh, meu Deus, certo? Significa meu Deus, só adicionar o MGHI como um oi, certo? Então, se uma pessoa vier até você na FIFA, olhando para alguns dos seus cartazes, olhando para, a água gelada que você está distribuindo de qualquer forma, se elas vierem até você demonstrando interesse, que tal dar para elas um discurso rápido de 30 segundos, tipo um elevator pitch? Ou, se elas tiverem mais tempo, talvez 3 minutos. Então, o que você diz? Como fala? Porque quando se trata do Islã, a gente pode falar muita coisa. O Alcorão é um milagre. Podemos falar muito sobre isso. Podemos falar muito sobre, tantos conceitos no Islã. Mas como damos a eles o foco principal? Todos os passos devidamente conectados em sequência e terminando com algo profundo? Tudo bem. Então, existe uma técnica curta que eu criei há alguns anos. Essa é minha técnica OMG High. Então você começa dizendo que no Islã nós dizemos que existe apenas um Deus. E esse Deus não tem parceiros. Ele tem atributos maravilhosos. Ele é o Criador, ele é o sustentador, ele é todo-poderoso. Ele é misericordioso, perdoador, aquele que guia, amoroso e criativo. Então, para guiar a humanidade, Deus não desce e se torna um ser humano. Ele continua sendo o Criador, e dentre os humanos ele escolhe mensageiros e profetas, ou ele designa mensageiros e profetas. Então, o M representa isso. Então, se você estiver conversando com um cristão, você traz as semelhanças, os profetas em comum, os mensageiros em comum. Conversando com um judeu, você faz o mesmo. Então, o G representa a orientação do Alcorão e orientação da Suna. Se as irmãs estiverem conversando com uma mulher, mencionem a honra, os direitos e o empoderamento que o Islã deu às mulheres. Se você estiver conversando com alguém de origem africana ou negra, podemos falar sobre a igualdade, o antirracismo, a unidade da humanidade nos versos do Alcorão. Então isso é G. Então H representa a vida após a morte. Pode fazer uma analogia simples. Assim como em qualquer escola, depois de cada semestre há uma avaliação. Até no trabalho há avaliação. Assim, nossa grande avaliação será no dia do juízo final. As pessoas serão colocadas no paraíso se tiverem a crença correta e fizerem boas ações com o perdão de Deus. Caso contrário, haverá consequências. Fogo do inferno. Cada vez que você apresenta um conceito, o OMGH, você continua interagindo com eles, perguntando: irmão José, você entende a unicidade de Deus? Você entende a orientação abrangente, as soluções abrangentes? Você entende responsabilidade? Se eles continuarem dizendo sim, 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 então você faz o ash, que é o convite. Então, há um ayat do Alcorão na Surat An-Nahl, ayat número 125.
Eu gostaria que pudesse haver um quiz no final. Vou ver, inshallah. Se eu conseguir fazer um jogo rápido no Kahoot no intervalo, então haverá um quiz, inshallah, tá bom? No final. Não tenho certeza de prêmio, irmão Sultão? Não? Café extra, donut extra. Tudo bem, então o eu é o crônico, o eu é isso, certo? E convidem para o caminho do seu Senhor com sabedoria e boa orientação, e discutam com eles da melhor maneira. E o versículo continua. Surata 16, versículo número 125. Convide todos para o caminho de Alá com sabedoria e boa pregação, e converse com eles da maneira mais gentil e graciosa possível. Então, se eu tivesse que ter uma fórmula matemática para o Dawá, seria: informação mais convite é igual a Dawá. Não é só informação. Informação mais convite é igual a Dawá. Essa é a fórmula do Alcorão e essa é a fórmula profética. Então, eu estava trazendo o irmão Sultão de avião para a reunião da MGA de Chicago para cá. Aliás, houve uma grande reunião do Ikhwan no ano passado, há 2 anos. Então, enquanto eu estava voando para cá, eu estava no assento do corredor. Tudo bem, eu estava no assento do corredor. O irmão, o não muçulmano que estava sentado no assento do meio, eu comecei a conversar com ele e passei pelo ABCD sob o D. Você faz isso, certo? Sob o D, então você faz a técnica OMG High. Então você pode ver que ABC, ABCD está conectado com OMG High. Tudo certo, ficou claro, né? Então tá bom, eu quebrei o gelo, o ABC foi feito, depois o D foi feito, depois eu fiz o I, que é o convite. Então ele disse, sabe, irmão Sabir, o que você disse é excelente, eu aceito totalmente, eu sei, e eu sei que o Islã é verdadeiro. Só me dê um tempo. Sabe, se você tiver algo, algum site, talvez uma cópia do Alcorão, eu quero ler, mesmo sabendo que isso é verdade. Então eu disse, sabe, irmão Mateus, que o que você está dizendo é verdade, que talvez você precise de um tempo para processar. Mas pense assim, se você está bem com a idade do OMG e sabe que isso é verdade, se você sabe que o Islã é verdadeiro, é importante que você abrace a fé. E pelo resto da sua vida você pode continuar aprendendo mais e praticando mais. Porque a vida é imprevisível. Então você dá um empurrãozinho gentil, não força, aliás. Você os incentiva. Então isso foi no voo, no voo. O avião estava, sei lá, a 28 mil pés, certo? Nesse momento, o avião começou a tremer, certo? Uma turbulência forte aconteceu. E nessa turbulência, sabe, Wallahi, aquela pessoa, o Mateus que estava sentado ao meu lado, ele realmente processou aquela frase. A vida é imprevisível durante a turbulência. Na turbulência, ele fez a shahada. Quer tentar mais uma vez? Allah guia a pessoa, não eu, não você. Essa foi a única vez na minha vida em que agradeci a turbulência. Ok. Normalmente você ora e recita a shahada de qualquer forma, mas dessa vez só disse, Alá, obrigado pela turbulência. Achar. Alhamdulillah.